ter o poder de escolha, o poder de escolha. O quanto a gente luta por isso, ainda luta, é óbvio que a gente viu e vê um avanço assim, diário, mas sem se sentir vítima dos julgamentos alheios, sabe, assim, do olhar alheio. Mas assim, cara, sério, o Brasil inteiro está orgulhoso. Agora eu falo pelo povo brasileiro, tá? Eu falo. Assim, é surreal, né? Surreal, sem palavras. Você abrir esses caminhos, essas portas, eu acho que, assim, não tem o que falar. E eu acho que você é merecedora, você Obrigada. Se dedica muito pro que você faz, não tem comparação. Você é uma ótima profissional. Obrigada. De verdade, em todos os âmbitos, assim, acho que até em outras... Quando eu vejo uma publicidade que você faz, assim... Cara, perfeito, não tem comparação. Né? Você, Obrigada, assim, mesmo. você é outra pessoa, e depois vai, e é uma novela, e aí é o filme, e aí a série. Cada hora um personagem diferente, e todos com muita maestria, assim, com muita dedicação. Parabéns, Exato. Você Obrigada, merece. de verdade. E é só o começo, tá? Porque Amém. eu sei que vai vir mais. Porque daí você já é da casa, entendeu? Você falou, Bruna, tudo bem? Tem mais um, você pode vir aqui? Nem precisa fazer teste, amor, a gente já sabe. Tô aqui. É, só um convitinho. Olha, vamos entrar num assunto Sim. que está aqui, ó, na nossa TV. Liberdade vem de dentro. Eu acho que é muito legal a gente falar, porque nós somos mulheres. Sim. Lutamos para essa liberdade. E hoje, esse episódio que a gente recebeu esse convite de Bayer, a gente ficou muito feliz, inclusive, de falar sobre isso com você, que também é mega referência nisso tudo. Sim. E, assim, eu quero saber como é que é seu planejamento. Tudo bom? Errou aqui o coisa. Ninguém viu. Como que é o seu planejamento assim, futuro, assim. de os futuro, seus planos, de família, Porque eu acho que a gente chega perto dos 30, começa aquilo. Você não tá perto dos 30, né? A gente tá. Eu vou fazer 27 esse ano. Tá mais perto dos 30 do que dos 20. Tá, é que a gente vai fazer 29 esse ano. Bruna! Daqui um mês eu faço 29. Ano que vem é 30. Amiga, bacana. vamos mudar de assunto. Olha só. Não, é que chega perto, aí começa aquela coisa, né? E aí, vai casar? Vai ter filho? Começa, né? Começa todas aquelas cobranças. E é doido, porque mais nova eu jurava que eu tinha um plano. Que eu ia ser mãe aos 23 anos. Mas quando que você tinha esse plano? É bem novinha. Super novinha. Eu falava, eu vou casar cedo, eu vou ser mãe aos 23 anos. E aí os 23 vão chegando, você vai pensando, não vou mesmo. Nada não tem condição. Mas assim, acho que o mais bonito dessa campanha, que eu tenho muito, muito orgulho mesmo, assim, de ser embaixadora, de fazer parte, é falar sobre ter o poder de escolha. O poder de escolha. O quanto isso é importante, né? O quanto a gente luta por isso, ainda luta, é óbvio que a gente viu e vê um avanço assim, diário, mas o quanto a gente ainda tem para evoluir. Mas é falar sobre isso, assim, sobre a mulher estar no controle das suas decisões. E sem se sentir vítima dos julgamentos alheios, sabe, assim, do olhar alheio. E poder ter esse controle com segurança. Com tranquilidade, sabe? Isso que eu acho muito, muito importante. É um assunto que, por incrível que pareça, ainda é tabu. Falar sobre métodos contraceptivos ainda é tabu. Sabe assim, ainda existe um desconforto. Você só fala numa mesa só de mulheres. Se tem um homem, você já não é um assunto... Né? Não é um assunto que surge, né? Que surge. Você fala com uma amiga, você fala, o que você tá usando? Porque eu tô... E fala baixinho. E fala baixinho. Exato, assim. E por quê, né? Por quê? Que bom que temos hoje tantos métodos. E por que a gente na campanha eu falo, mais de 55% das gestações no Brasil não foram planejadas. E assim, esse é um número que me assusta, sabe? Porque... Óbvio que tem casais e famílias que não planejaram e se surpreendem positivamente. Sim. Mas quantas vezes você não gostaria e não seria muito melhor se você pudesse ter planejado essa gestação, se preparado para ela mentalmente, fisicamente, financeiramente? Muito importante. Então... A gente tem que falar sobre todos os métodos contraceptivos que existem, que cada um, você vai se adaptar a um e outra pessoa vai se adaptar ao outro, e enfim, você tem que conhecer eles para você poder tomar uma decisão segura, tranquila, assertiva.
e para poder ter controle da sua vida. Então, isso que eu acho muito legal dessa campanha. Assim, já tem alguns anos na minha carreira que eu tento sempre associar a minha imagem a marcas que tenham valores semelhantes aos meus, que, enfim, que tenham uma preocupação com o consumidor. E foi o caso de Bayer, assim, e foi uma campanha que mexeu muito comigo. Falei, cara, que legal falar disso, assim, falar disso para o meu público, sabe? Para mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres que ainda se sentem de alguma forma pressionadas ou julgadas na hora de tomar essa decisão. Mulheres que não querem ser mães. Exato. E que tá tudo bem. Tudo bem. Sabe assim? Mulheres que não querem ser mães. Eu casei, aí agora eu tenho que ter filho. Não tem. Não aquela tem. pressão de fora, E você né? tem que estar segura, e você tem que estar saudável, em primeiro lugar. Então, O planejamento é muito importante, né? Sim, eu acho importante também de falar que precisa ter essa conversa com o médico, né, ginecologista, que entenda, com certeza, você que está aí assistindo a gente, o seu médico, a sua médica vai saber te falar qual que é o melhor método pra você. Tem método contraceptivo de longa duração, longo prazo. Tem também implantes hormonais, tem Via oral, tem oral, tudo. Tem várias DIU, opções. enfim, tem Vários várias disponíveis no SUS também. Sim, isso é muito, muito importante. Por exemplo, o DIU tá disponível no SUS e muita gente não sabe disso. Então, por quê? Porque a gente não fala. Porque a gente não fala porque ainda é um tabu falar sobre a vida sexual da mulher, sobre o prazer feminino, sobre a mulher estar no controle da sua vida. Ainda é desconfortável para o patriarcado. Então, assim, a gente tem que abrir esses debates, criar esse espaço para esse debate, para esses diálogos diariamente, para que isso se torne normal. E para que você não tenha meninas ou mulheres, assim, em situações desconfortáveis ou enfim... Eu acho que é realmente isso, de poder planejar uma gravidez. E se expondo às vezes a riscos, né? Porque a gente sabe de doença, de tudo, ou então uma gravidez fora num momento que não é o momento ideal, ou uma gravidez que você não gostaria. Então, a gente tem que falar disso para que isso não aconteça. Não, gente, você sabe que o meu maior medo da vida inteira era engravidar na adolescência. Por falta de informação, tá? Porque realmente não era um assunto falado, não falava com ninguém no colégio, não falava na minha família, não falava com ninguém. Sim. E aí, era aquela coisa meio... Tanto é que quando eu engravidei, eu tinha 24, eu acho... Eu falava, meu Deus. Eu tô na adolescência. Eu tô na adolescência. Eu sou uma mãe adolescente. Meu Deus, sou uma mãe adolescente, o que eu faço? E aí, só que assim, foi planejada, sabe? E aí aquela coisa você Mas fala. é uma coisa que você carrega, né? Um peso. Exato. É muito doido. Quantas meninas, por exemplo... Eu não tenho o menor problema de expor isso aqui. A gente até pensou em algum momento na campanha de se a gente ia colocar ou não. Mas eu não tenho o menor problema de falar isso. Eu, por exemplo, como muitas meninas da minha geração... Só comecei a usar um método contraceptivo depois da minha primeira relação. Por quê? Porque era um tabu, tinha vergonha de falar com os meus pais, tinha muita vergonha de falar com os meus pais que eu estava pensando que eu pretendia em algum momento. Mas por que eu preciso pretender, sabendo que é uma coisa que está se aproximando, para levar isso adiante sem deixar os meus pais constrangidos, Por que isso não é uma coisa que a gente já não discute, assim? Porque é isso, no meu caso... Graças a Deus eu não fui exposta a nenhum risco, nenhuma doença. Mas assim, quantas meninas não são? E por que isso pode ser evitado, sabe? Falar sobre o uso da camisinha, falar sobre o uso... Isso desde o colégio também, né? Exato. É muito importante, porque tem meninas de 12, 13 anos que já... Sim. Né, já estão ali... Já iniciaram sua vida sexual. Exato. E aí não tem com quem falar, tal, mas aí na escola pode ser um bom lugar pra achar informação. Exato, e o quanto é equivocado ignorar isso, porque você não acha correto que uma menina tenha iniciado a sua vida sexual cedo. Exato. O quão ignorante é ignorar isso, e aí dane-se a saúde dessa menina, só porque esse assunto você não concorda, porque isso te traz um desconforto. Não, em primeiro lugar vem a saúde dela. Com certeza. Não adianta você negar, isso pode acontecer, isso vai continuar a acontecer, isso vai acontecer. Então, assim, por que a gente não está falando sobre o que pode ser feito? Você não pode evitar coisas mas você pode evitar que essa menina
pegue uma doença ou que ela engravide antes da hora no sentido, tipo, no momento que não seja o ideal pra ela. E pode dar a oportunidade dela escolher quando ela quer ou não, né? Exatamente. E se conhecer, e conhecer o seu corpo, e entender como é que... Porque é isso, a gente tem que estar em contato. É muito doido, a gente tem medo de falar sobre estar em contato com o nosso corpo. A mulher tem medo disso. Então, medo no sentido assim, a gente ainda existe esse desconforto. Então, o quão importante é falar disso tudo, sabe? Eu acho que é válido também falar em relação aos métodos contraceptivos que, conversando com o seu médico, não só como que é a sua, vamos supor, como que é o seu organismo vai aceitar o método, mas como é a sua rotina também, né? Porque, vamos supor, você tem uma rotina muito agitada, que você se esquece de tomar uma pílula e tal. Às vezes, ir para outro lado, como a longo prazo, DIU, que você tem de né, de você pode, anos, de 5 em 5 anos. Exato. Aí você vai escolher com o seu médico, você vai ter que se abrir, é médico, você tem que confiar, né? E você tem que entender como é que estão os seus hormônios, quando que isso vai interferir. A gente tem isso também, né? A mulher tem a questão dos hormônios. Uma coisinha bem básica. Bem simplesinha, super fácil de resolver. É bem de boa, gente. Tranquilinha. Mas, gente, ó, abrimos aí a discussão. Conversem com o seu médico, conversem com quem vocês se sintam confortáveis. Não deixem de conversar sobre isso, porque não tem vergonha nenhuma. Todo mundo... Precisamos falar sobre. Precisamos falar sobre. É normal. E tenha esse poder de escolha de quando você quer engravidar, se você quer engravidar, se planeje. É isso aí. Liberdade de escolha. É isso mesmo.